No vídeo de hoje eu vou mostrar como montei esse pack de baterias de LiFePO4 e como eu liguei a BMS a ela. A parte mais crítica da montagem de um pack de baterias de LiFePO4 é a ligação do BMS. Assista esse vídeo até o final e aprenda o básico que você precisa saber antes de ligar um BMS nas baterias de LiFePO4 e evitar prejuízo e muita dor de cabeça. No final do vídeo eu vou te ensinar como proteger as suas células de danos irreparáveis. Bem-vindo ao canal, eu sou o Richner e estou fazendo um sistema off-grid para um motorhome. Estou construindo e estou compartilhando tudo que aprendo nesse canal. BMS é esta placa lógica, cujo nome BMS vem do inglês Battery Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Baterias. É uma placa eletrônica responsável por monitorar e gerenciar o desempenho de uma bateria. O BMS é crucial para garantir que a bateria funcione dentro dos limites de segurança, além de ser considerado o cérebro do pack de baterias. Ele garante a operação segura da bateria e também protege os equipamentos aos quais a bateria está conectada e as pessoas que manipulam esses equipamentos, detectando operações inseguras e respondendo de acordo. Graças à sua alta tecnologia, o BMS é capaz de fornecer monitoramento em tempo real da bateria, transmitindo dados e informações relevantes via software para facilitar a análise e a tomada de decisões. Um resumo das funções do BMS. Controle de carga. Cada célula possui característica de carregamento, ou seja, sua taxa de carga máxima e taxa de carga mínima. O BMS será responsável por garantir que tais limites no processo de carregamento sejam respeitados. Irá desligar o carregamento quando identificar que a bateria foi completamente carregada. Controle de descarga. O BMS irá desligar o pack de bateria quando identificar que o nível mínimo de tensão foi atingido. Estado de vida útil da bateria. O BMS mede a impedância ou condutância das células para garantir o estado de saúde de sua bateria. Monitoramento da temperatura da bateria. O BMS controla a temperatura das baterias e desliga o carregamento ou descarregamento nas temperaturas definidas pelo usuário. As baterias de LiFePO4 podem operar em descarga com temperaturas entre menos 20 graus e mais 45 graus. Porém, não pode ser recarregada em temperaturas abaixo de 0 grau ou acima de 70 graus. Quando atingir essas temperaturas, o carregamento deverá ser desligado para preservar as baterias. Balanceamento das células. O BMS realiza constantemente o balanceamento das células de um determinado pack de baterias. Esse é um método utilizado para equilibrar a carga de todas as células, visando prolongar a vida útil do pack de baterias. Algumas BMS mais simples funcionam descarregando as células com ar corrente. Esta da JK transfere energia da célula com maior voltagem para a célula de menor voltagem, até o equilíbrio da tensão de todas as células. Monitoramento e definição de parâmetros em tempo real, via software. A primeira coisa que você precisa saber é que o BMS não controla a tensão que entra nas baterias. Para isso você vai precisar de um carregador ou um controlador de tensão externa. Ou seja, o BMS funciona como um fusível inteligente que protege as células de LiFePO4 que fazem parte da sua bateria. Caso alguma das células esteja sobrecarregada ou excessivamente descarregada, ela irá desligar e impedir que o sistema danifique sua bateria. Então, você continuará necessitando de um equipamento para controlar a tensão que entra nas baterias. Eu, por exemplo, vou ligar as placas solares e o alternador do motorhome em um controlador SRME modelo MD1250N05. Com esse controlador, eu terei duas fontes de energia, as placas solares e o alternador do carro. Se você quiser mais detalhes sobre esse controlador, veja o vídeo do card. Eu tenho também uma fonte automotiva da JFA de 60 A, do modelo Storm, e vou usar para carregá-las nos dias em que não tiver sol para gerar energia e não for ligar o motor da van. Em breve, vou fazer um vídeo a respeito dele. Para montar o pack de baterias e preparar o BMS para ser ligado a ele, eu recebi orientação do meu amigo Demetrios, que não quis aparecer no vídeo, mas deu uma grande contribuição na montagem do meu pack de baterias. Eu comprei as células de Tocala de 100 Ah e um BMS Smart da JK no AliExpress. Veja o vídeo a respeito no card. Primeiro as células foram numeradas de 1 a 4 e depois foram colocadas na posição que seria feita a ligação dos polos para que ficassem em série. Há necessidade de ligar em série, pois meu sistema irá trabalhar em 12 volts e cada célula fornece 3.2 volts. Dessa forma, com 4 células ligadas em série, nós teremos 12.8 volts nominais, com 100 Ah nesse pack. Como cada célula tem nominalmente 100 Ah, o conjunto vai continuar com 100 Ah. Foi colada a fita dupla face da 3M entre as células, para que elas se mantivessem na posição, e para evitar o atrito entre as células, já que serão instaladas dentro de um veículo. Depois, com uma fita resistente azul, foi feita a união das células para que se tornasse um bloco só.
Eu não filmei, mas fizemos o teste de carga e descarga com essas células e elas fornecem 100 amperes nominais antes de atingir a voltagem mínima de descarga. Significa que a Litocala está entregando baterias com capacidade maior que a capacidade nominal dela, o que é uma boa surpresa. Como as barras de conexão vieram sem isolamento na área central, eu cortei alguns pedaços de tubo termorretrátil para usar como isolante. A barra entrou justa no tubo termorretrátil, assim não precisei usar calor para fazer a contração dele e a fixação no lugar. Em seguida, eu coloquei as barras de ligação nos terminais, ligando o terminal positivo da primeira bateria com o terminal negativo da segunda, e assim sucessivamente, de forma que as células formem uma linha em zigue-zague por onde a corrente elétrica vai circular. Para checar a montagem, medi com meu alicate amperímetro, que também é multímetro, a diferença de tensão entre o terminal negativo da primeira célula e cada um dos barramentos e, por final, no polo positivo da última bateria. A tensão no primeiro barramento foi de 3,34 volts, o segundo 6,68 volts, no terceiro foi 10,01 e no polo positivo da quarta bateria foi 13,4 volts, mostrando que havia feito a ligação de forma correta. Como pode ver, a tensão da bateria está acima da tensão nominal de 12,8 volts, indicando que a bateria está com 70% da sua carga. Esse tipo de bateria tem carga e descarga muito linear, então a tensão inicial e a tensão final dela não caem muito, como nas baterias de chumbo ácido. Para preparar o BMS para ser ligado nas células, pegamos o conector principal e separamos o primeiro fio, que é preto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto fio, que estão na cor vermelha. Nesse ponto foi que tive problemas para ligar o BMS, a primeira vez que tentei. Esqueci de ligar o último fio vermelho, que é justamente que fornece tensão positiva para o BMS. Esse conector tem 10 fios que servem para alimentar o BMS e para que o mesmo faça a equalização das células, deixando todas com a mesma voltagem. Como o BMS pode operar com 4S ou 8S, eu só vou usar em 4S, 4 fios ficarão sobrando e serão enrolados e amarrados. 4S é o número de células que iremos utilizar nas baterias para alcançar a voltagem desejada. 4S são 4 células, que totalizam 12 volts, e 8S são 8 células, que totalizam 24 volts. Nos fios que iremos usar, foi colocado conectores isolados de anel, fixados por solda nas extremidades dos cabos. Tem BMS de cabos compartilhados e de cabos não compartilhados. Isso significa que as que têm cabo compartilhados usam a energia que circula no cabo de carregamento e descarregamento da bateria para alimentação própria. E quando o cabo não é compartilhado, ela tem um cabo de positivo para alimentação separada do cabo de bateria. No meu caso, isso não fará diferença, pois vou ligar ambos no mesmo lugar. Porém, esse fato me deu uma grande dor de cabeça para conseguir a BMS pela primeira vez, já que não liguei esse cabo e a BMS não ligou. Demorei muito para descobrir qual era o problema. Outra característica que serve para classificar os BMS são o fato de serem ou não smart ou programáveis. Esse que eu comprei é programável, eu posso usar o mesmo BMS para diferentes baterias e diferentes configurações de baterias. Os BMS que não são programáveis saem de fábrica configurados para um tipo de bateria e para uma configuração fixa que pode ser usada. Depois de usar o centro das barras, coloquei-as no lugar. Depois fiz a ligação dos cabos do BMS. Primeiro, liguei o fio preto, que é o negativo, de alimentação do BMS, ao primeiro polo negativo da bateria. Depois, no barramento entre o positivo da primeira bateria e o negativo da segunda, eu liguei o primeiro fio vermelho após o fio preto. Essa ligação pode ser em qualquer um dos dois polos da bateria. Eu usei o segundo para padronizar a minha montagem dessa forma. O segundo fio liguei na barra entre a segunda e a terceira bateria. O terceiro fio liguei na barra entre a terceira e a quarta bateria. O quarto fio foi ligado no terminal positivo da quarta bateria. O 10º fio vermelho, que é a alimentação da BMS, também foi ligado nesse terminal. Após fazer essa ligação, eu testei cada um desses terminais com o multímetro por 2 vezes para ter certeza que as voltagens que chegariam na BMS estavam corretas e desta forma evitar queimar a BMS. Após isso, conectei o terminal na BMS e o conector do acessório. E agora, como ligar esse BMS? No caso da minha, eu tenho esse botão. Esse botão aí na tela é para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse aqui é para ligar o BMS. Esse acessório é um amperímetro que serve para medir a corrente que está circulando nas baterias. Ele deve ser colocado em volta do cabo positivo de alimentação e descarga do pack. Com esse acessório, basta apertar o botão e o BMS liga. Para desligar, aperte e segura, que ele vai desligar. Certo, Ritner? E se eu não tiver esse acessório, como ligo o BMS? Esse BMS, para ser ligado, precisa de uma tensão 5 volts maior que a tensão do pack de bateria para poder ligar. Vou mostrar como é que é. Com uma fonte de energia com 17 volts ou mais, no caso poderia usar 2 baterias de 9 volts ligadas em série ou um carregador de notebook. Ligo o cabo negativo no P- do BMS e o cabo positivo deve ser tocado rapidamente no polo positivo da bateria.
o BMS irá ligar. Com esse QR Code, você tem acesso à página do fabricante, poderá baixar o aplicativo que irá servir para configurar e monitorar o BMS. Após baixar e instalar o aplicativo no seu celular, abra o aplicativo. Ele tem uma nuvem e alguns caracteres em chinês. No início, ele vai pedir para ativar o Bluetooth, se não estiver ligado, e vai procurar o BMS. Todos os BMS que você tiver e que estejam ligados vão aparecer nessa tela. Basta selecionar o que você deseja acessar e ele deve pedir um código de acesso. O código de fábrica é 1234, você pode mudar depois. Para mudar algum parâmetro, ele vai pedir para verificar o PWD, que é o código de segurança dos parâmetros. O de fábrica é 123456. Esse é conveniente que você mude para que outra pessoa com o mesmo aplicativo não faça alterações indesejáveis na sua bateria. Nas configurações básicas, você deve colocar os parâmetros da sua bateria. No meu caso, é um pack de 4S com 100 Ah. Se você deixar comentário pedindo, posso fazer outro vídeo mais detalhado sobre o aplicativo. Mas o detalhe mais importante aqui é o parâmetro de temperatura de recarga das baterias. Vem de fábrica com valor muito baixo. Sugiro deixar o Change UTP em 5 graus. Esta é a temperatura que a BMS deve desligar o carregamento. E setar o Change UTPR em 8 graus, que é a temperatura que o BMS ligará novamente o carregamento das células. Se deixar carregar as células com temperatura muito próximas a 0 grau, você corre o risco de danificar permanentemente as baterias. Não se esqueça de instalar o sensor entre as baterias para ele poder trabalhar corretamente. Se você quiser saber mais sobre tecnologia, veja esse vídeo ou siga essa playlist. E não se esqueça de se inscrever no canal.